Eu quero agradecer os cumprimentos e também agradecer esse convite em nome do Gabinete da Primeira-Dama e de todos os setores que foram citados. Estar no palco nunca é uma coisa muito fácil. O palco, ele imita a vida, de certa forma, porque ele vulnerabiliza. E hoje eu venho trazer alguns temas delicados e eu espero que seja uma tarde muito fluida, apesar disso. Eu quero começar dizendo que toda vez que uma pessoa recebe o bastão da fala, ela também recebe uma responsabilidade. Então, eu espero que coisas bonitas aconteçam através de mim, nessa tarde, e que cheguem até vocês. E eu quero começar com um pequeno exercício, para que nós possamos nos conectar realmente ao que vai acontecer nessa tarde. Eu peço que vocês fechem os olhos por alguns breves instantes. E eu quero que todas vocês e todos vocês, porque eu já vi que nós temos alguns homens, eu fico muito feliz em tê-los também. Muito embora eu vá falar muito para as mulheres, mas é muito importante que os homens entendam dessa visão para que nos ajudem, né, nessa caminhada. Então, fechem os olhos e se imaginem em algum lugar muito longe da cidade. Pode ser um campo ou uma praia deserta. Eu quero convidar vocês a imaginarem que nos seus olhos existe uma venda, mas uma venda muito firme, a qual vocês não conseguirão tirar, apesar da força. E, nesse segundo momento, nesse lugar, longe, aparentemente, de pessoas, eu quero pedir para que vocês se imaginem sem roupa. Isso mesmo. Pelados, peladas, como vieram ao mundo. E, nesse lugar, sem roupa, com essa venda nos olhos, vocês começam a sentir a presença de pessoas se aproximando. E começam a ouvir vozes de pessoas se aproximando. Experimentem um pouco essa sensação de estarem com os olhos vendados, completamente nuas, e sentirem a proximidade de outras pessoas. Agora eu convido vocês a abrirem os olhos e quero dizer a vocês que o que vocês sentiram é o peso do invisível. Dar forma para o invisível não é uma missão fácil, mas foi essa missão que me deram na tarde de hoje. E, de certa forma, é isso que eu sei fazer, pois, afinal de contas, eu trato todos os dias de mulheres que possuem dor e que, muitas vezes, não aparecem em exames. Ou seja, elas têm a invisibilidade como parte da vida delas. Por mais que elas sintam, por mais que, muitas vezes, elas ouçam essas vozes que apontam para a existência dessa dor, muitas vezes não é validado em virtude da invisibilidade. E eu agradeço a nômina do protocolo, né, com um pouco do meu currículo, mas hoje eu quero me apresentar apenas como Graziele. Já peço desculpas que nós tivemos alguns problemas na mídia e eu vou passar no meu computador, vou pedir para que eles passem ali atrás e talvez isso tome um pouquinho de tempo a mais do que o previsto. E a próxima. Mas quantas Grazieles mais existem aqui? Quantas delas são invisíveis perante a sociedade? Graziele mãe. Talvez vocês pensem, imagina, Graziele mãe jamais será invisível, pois as mães são fonte de geração, elas são o poder da vida. E aí, escrevendo o roteiro dessa palestra, eu me lembrei que, algumas semanas atrás, a minha filhinha mais nova ficou doentinha e, durante 3 vezes, numa mesma noite, eu tive que acordar para atendê-la. São de 18 a 20 horas por semana em que eu dedico a funções como cuidar da agenda, conversar com meu filho de pré-adolescente, planner, grupo de mães, Uber, né? Porque Uber também é uma profissão que a mãe ocupa. Aí vocês devem dizer, mas é claro, Graziele, é óbvio. Isso é uma coisa que toda mãe faz, tu não está falando nada demais. Mas aí eu quero fazer uma provocação.
E se eu estivesse falando de um pai? Automaticamente nós pensaríamos, nossa, mas esse pai realmente é dedicado. Enquanto mãe, eu sou basiquinha, mas se eu fosse um pai, eu seria dedicado. Graziele, dona de casa. Não, mas a dona de casa não é invisível. A geladeira está sempre cheia, as roupas magicamente saem da lavanderia e vão sendo penduradas. A casa está arrumada. Quando a gente pensa em dono de casa, se nós fôssemos falar de um homem, por exemplo, nós pensaríamos que talvez esse homem seja o proprietário da casa, né? Nós pensaríamos que, provavelmente, está escriturada no nome dele. E eu trago essas provocações não para fazer um duelo entre o feminino e o masculino, mas para trazermos um contraste das nossas diferenças e do motivo pelo qual nós somos, muitas vezes, invisibilizadas em determinados aspectos. Amiga. Não, Graziele, mas amiga não é invisível, eu tenho várias. Aí eu convido vocês a convidarem 10 amigas, todas as quintas-feiras, para assarem um churrasquinho e tomarem um chopp gelado. E aí, gurias, conseguiremos? Eu acho que, se eu for tentar fazer isso, talvez lá por julho ou agosto eu consiga reunir algumas, mas umas 3 ou 4 vão desmarcar no mesmo dia, porque tiveram uma intercorrência com o filho, com o trabalho, com a família ou com o marido. Livre pensadora. Não, mas eu sou livre. Eu penso o que eu quiser, mas você consegue transmitir o seu pensamento através de palavras? Você consegue ter a liberdade de sentir aquilo que você pensa? Sonhadora. Como é que faz para uma mulher que tem uma jornada de trabalho de 8 horas, remunerada, mais 8 ou 9 horas sem remuneração, ter tempo para sonhar? E, por último, mas não menos importante, mulher. E, na conotação que eu trago aqui, talvez vocês pensem que eu estou falando do meu estado civil, porque, afinal de contas, quando a gente fala de mulher, nós automaticamente pensamos, mulher de quem? Mas e se nós estivéssemos falando de um homem? Se ele se apresentasse como homem, vocês pensariam que é o homem de alguma mulher? Então, dessa forma provocativa e um pouco transgressora, vamos dizer assim, eu inicio a minha fala de hoje. Ela não tem nenhuma conotação política, ideológica, são apenas diálogos sociológicos e biológicos para que nós possamos amplificar os nossos horizontes. Pode passar a próxima. Por que queremos recuperar a autonomia e a força? Se nós buscamos recuperar algo, é porque algo foi perdido. Eu era uma criança muito comunicativa. Eu nunca fui vítima. Perdão, eu nunca fui tímida. Eu fui silenciada. Essa foi uma frase que uma paciente minha, que já é uma paciente há uns 2 anos, me falou há algumas semanas atrás. E essa frase me atravessou tão fortemente. No momento eu pensei, nossa, isso é pura empatia. Mas depois eu refleti. Quando algo faz tanto sentido para nós, é porque existe algo dentro de nós que precisa ser visto. Próxima. Pode passar a próxima. A força do feminino. Quando a gente fala em força, nós nos remetemos à autonomia, até um certo poder. Mas, quando isso é hipervalorizado, isso gera medo. E eu vou fazer aqui com vocês um passeio por vários tempos, para que nós possamos construir, desconstruir e dar forma ao invisível que eu me propus a trazer no dia de hoje. A mulher sempre representou a capacidade de gerar a vida, por exemplo. Na nossa cultura, a mulher ela tem, biologicamente, porque possui um útero, né, um sistema reprodutor, ela tem essa capacidade. Em muitas culturas, o papel da mulher ficou relegado a essa capacidade. Mas existem outras tantas culturas, e aqui chama a atenção, por exemplo, uma vertente do hinduísmo que chama Shaktismo, em que
a deusa, ela é a substituta do que nós compreendemos como Deus. Então, ela é o poder final. Vocês se imaginam colocando os filhos na cama, hoje à noite, dizendo: boa noite, minha filha, fica com a deusa. Diferente, né? As religiões afrodispóricas, como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, trazem a força dos orixás, das orixás femininas, como uma presença tão grande, tão importante e tão complementar como a masculina. Então, vocês vejam que basta nós mudarmos a cultura para nós percebermos a mudança da nossa realidade subjetiva. Nem tudo é uma verdade absoluta. Muitas vezes nós achamos que é, porque estamos inseridos naquele lugar. Se nós passearmos um pouco pelo tempo, nós veremos que muitas coisas podem ser desconstruídas. O medo da cultura do feminino. Historicamente, o feminino foi associado ao descontrole, ao mistério, à instabilidade e ao perigo. Eu convido a vocês, meninas, a imaginarem um sentimento, uma sensação, e conseguirem mantê-la por 30 dias, durante todo o ciclo que nós passamos. Provavelmente, na TPM, vocês terão, inclusive as moças que estão no puerpério, vão lembrar e também sentem isso ainda nos seus corpos. Vão ter uma sensação. Quando estão ovulando, é diferente. Nós ciclamos. Este ciclo, essa natureza feminina que é biológica, ela foi tratada como algo patológico. Então, essa cultura de transformar o feminino em algo, de trazer o feminino como algo grandioso e desconstruí-lo por medo, ela é uma cultura que muitas vezes não é vista, mas ela existe no nosso dia a dia. E isso gera perigo. E se gera perigo, a gente precisa controlar. A gente precisa controlar esse bando de seres livres, instáveis, cíclicas. Nós precisamos controlar. Por isso, houve, então, a neutralização dessa potência. As mulheres, nas sociedades, ao longo das sociedades, passaram a ter que responder a papéis rígidos de gênero, ao ideal de boa mulher, a moralidade baseada na submissão e o controle do corpo e da sexualidade. Muito disso veio do medo desses seres tão diferentes. E aí, caminhando por essa estrada, essa mulher que inicia sua desconstrução, então, né, pelo medo, nós temos a mulher desacreditada. A sua dor fica minimizada, a sua fala é interrompida e a sua autonomia passa a ser questionada. Nesse cenário, há a internalização da opressão. E aqui há um aspecto muito importante, porque, com o tempo, esse controle ele se torna interno. Vejam bem o que acontece. Aquela menina autêntica, pura, selvagem, que todas nós já fomos, ela passa por um trajeto social, por uma construção social, onde vão sendo incorporadas várias crenças, enfim, e dali surge uma mulher fragmentada. Mas, dentro de toda a mulher fragmentada, ainda existe aquela loba selvagem, ainda existe aquela menina pura. Mas, espera aí, se mais da metade da sociedade está dizendo que eu tenho que ser uma boa moça, que eu tenho que caber em rótulos, e dentro de mim existe algo que diz que eu tenho que me libertar, automaticamente o meu cérebro entra em algo que nós chamamos de dissonância cognitiva, que é quando nós precisamos tentar sustentar duas ideias opostas sobre uma mesma situação. Então, espera aí, como é que eu vou fazer para sustentar a mulher autêntica e a mulher rotulada? Eu vou ter que fazer uma escolha.
E a maior parte das vezes, a nossa escolha vai ser baseada na validação externa. E quem é que está validando externamente? A sociedade, as pessoas. Então, ao invés de optar por aquela mulher autêntica que segue a sua voz, eu vou comprimi-la para poder caber e não entrar nessa dissonância cognitiva que tanto me causa sofrimento. Olhem que profundo isso. Isso é um processo neurobiológico. Ele não é só um processo social. Ele faz com que o teu cérebro passe a buscar um equilíbrio entre o que há dentro e o que há fora. Só que o de dentro está pequenininho e ele vai sendo anulado pouco a pouco em nome daquilo que está fora. E aí, nesse contexto, vem a culpa, porque, afinal de contas, existe, sim, aquela mulher autêntica que busca se manifestar, mas ela não pode, porque o rótulo é tão forte. E a culpa, ela nos remete a um débito. Essa mulher vai viver em culpa, porque ou ela está em débito consigo mesma, ou ela está em débito com a sociedade. Ela pode escolher. E, normalmente, ela vai ficar em débito consigo mesma, porque essa corrente social externa é muito forte. E aí vem a autocobrança, o medo de não corresponder, a dificuldade de se posicionar, enfim. Vocês estão vendo aí que nós temos uma nova construção. Mas esse silenciamento dessa mulher interna, ele tem um preço. E o preço vai para o corpo. Está aí a ansiedade, a depressão, a dor crônica e a exaustão emocional. Ainda sobre os diálogos da construção do feminino, não se nasce mulher, torna-se mulher. A célebre frase de Simone de Beauvoir está, neste momento, no Brasil, ocupando os lixões. E eu fico muito triste com isso, porque isso está acontecendo em virtude do fato das correntes políticas puxarem para um lado e para o outro, mas não centralizarem no que mais importa, que é no verdadeiro significado do que essa frase trouxe. Essa socióloga, estudiosa do feminino, ela fala, acho que é no próximo, isso, mais um, ali. A mulher não nasce já definida pelos papéis que ocupa. Ela é ensinada a ocupar esses papéis. Pensem vocês, uma criança nascendo e os pais olhando para essa menina e dizendo: a minha filha será livre. Para que essa menina seja livre, autêntica, basta os pais falarem? Os pais precisam ensinar essa menina a ser assim. Se a educação dessa menina for uma educação totalmente compassiva, em que ela precisa ser incorporada no rótulo de boazinha, em que ela não tem espaço, né, para se expressar, que ela precise ser aquele arquétipo somente da cuidadosa, da silenciosa, como é que essa menina vai ser livre? Não basta um desejo. Torna-se mulher em consequência de tudo que é passado para essa menina. E aqui eu quero trazer uma coisa curiosa para vocês entenderem que existem sociedades, por exemplo, que são matriarcais. E eu, pesquisando, encontrei Musou, na China, Minangkabau, na Indonésia, e Akan, em Gana. Curiosamente, Akan é um local onde a política é ocupada somente por mulheres. E o sobrenome dos filhos é o da mãe. Então, o sobrenome que perpassa para as gerações é o da sua mãe. Vejam aqui de novo, o feminino, o papel da mulher, ele vai sendo construído conforme as sociedades. Ele não é estanque. Então, aquilo que vocês veem hoje, quando saem pela rua, é apenas a nossa realidade, e não a realidade definitiva. E eu trouxe aqui uma continha de mais, como diz a minha pequena N, propositalmente. Porque a mulher moderna, ela soma trabalho, maternidade, casamento, mas, na hora de nós chegarmos ao resultado, esse resultado é de subtração, ele é de débito, porque ele gera culpa. Culpa é débito. Como é que faz
para dar conta de tudo isso com maestria. E nós achamos que damos. E aí nós abrimos espaço para a sociedade do cansaço. Esse também é um estudioso da atualidade que fala muito a respeito da mulher naturalizando, então, o seu sofrimento em detrimento da performance. E nós temos ainda a armadilha da perfeição, porque, além de nós fazermos, nós temos que fazer de uma forma, forte, boa mãe, profissional, boa esposa, que ficou um pouquinho desconectado em virtude da mídia, bonita e equilibrada. Lembrem-se, meninas, vocês são mulheres que ciclam. Como é que vocês vão ser equilibradas? Olha, uma cobrança que vai muito além da nossa biologia, né? O equilíbrio ele vai acontecer em determinados momentos, mas não em todos. E aí, essa sociedade que exige perfeição faz com que a perfeição chame a renúncia. E da renúncia, nós temos uma prisão, uma silenciosa prisão em que as mulheres vão se contendo, vão literalmente se enlatando. Então, vamos tentar, nessa caminhada, trazer mais forma ao invisível. Que vocês já perceberam que, por mais que nós não consigamos visualizar, através do conhecimento, através do sentir e também das vozes, aquelas que eu convidei vocês a experimentarem no início, é possível, sim, que nós desenhemos esse invisível, até que ele se torne completamente visível aos nossos olhos. Diálogos sobre a violência. Nesse cenário em que nós temos a construção e a desconstrução do feminino, o próximo passo é nós abrirmos espaço para a entrada do que vem de fora. No nosso país, na nossa cultura ocidental, a violência ela é estrutural. Ponto. Ela faz parte da nossa educação. Ela é raiz. Ela é base sólida para a construção, para a educação das nossas crianças. Ah, não, mas não, isso não pode estar acontecendo. E eu vou explicar melhor para vocês. É claro que existem alguns países do Oriente, por exemplo, que, além de estrutural, ela é mandatória, né? A violência ela é a regra. Aqui, a violência ela é estrutura. E quando eu estava escrevendo a respeito da violência estrutural, eu me lembrei de uma passagem, de uma época, em que eu tinha 14 anos. Eu dançava balé e fazia balé à tarde, e eu percorria umas 4 quadras de onde eu dançava até o consultório do meu pai, porque meus pais trabalhavam e ninguém podia me buscar naquele momento. Eu era uma menina muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa. Adorava ter as unhas compridas desde os 13 anos de idade. Quando eu ia escolher o uniforme, eu sempre escolhia aquela calça legging mais justinha e a baby look. E, se tivesse cropped na época, era aquele que eu ia usar. Não tinha. Aí a gente ficava na baby look mesmo. E, no percurso dessas 3 ou 4 quadras, durante 2 vezes por semana, eu sempre ouvia sons, olhares, palmas, buzinadas. Aquilo me incomodava profundamente. Isso quando, caminhando na rua, não passava alguém e mexia no meu cabelo. 14 anos eu tinha. Aquilo começou a me incomodar tanto, que eu pedi para minha mãe, agora ela está aqui na frente, ela vai confirmar. Eu pedi para minha mãe me comprar uniformes largos. E eu passei a utilizar uma calça cargo, lembra, mãe? E camisetas tamanho MUG. Aí vocês vão dizer, não, mas ela estava na pré-adolescência, deve ser aquela fase que as meninas gostam de usar roupas largas. Até pode ser, mas eu não. Existia algo que estava acontecendo ali. E, não raras as vezes, ao invés de subir pelo elevador, eu subia pelas escadas, sentava nas escadarias do prédio e chorava. Por que será que eu chorava? Aquilo me incomodava,
Aquilo era invisível. Eu não sabia dar nome, eu não sabia descrever, era apenas uma sensação completa de inadequação. A culpa que constrói a vergonha. Brené Brown, você já deve ter ouvido falar dela, é uma das minhas favoritas escritoras da atualidade. Ela fala muito da culpa e da vergonha. A culpa, eu fiz algo ruim. Coloquei as minhas calças apertadas e a minha blusinha. A vergonha, eu sou ruim. Porque, apesar de ter trocado de roupa, de ter colocado roupas largas, as coisas continuam acontecendo. Então, a única conclusão que eu podia chegar aos 14 anos é que a culpa era minha. A vergonha paralisa. A vergonha silencia. E a vergonha isola. Talvez seja por isso que eu sentava lá na escada sozinha e chorava. E talvez fosse pela vergonha que eu jamais contei aos meus pais o que estava acontecendo. Próxima. A violência nem sempre parece violência. Raramente a violência começa com socos e pontapés. Ela começa de uma forma muito sutil. A culpa é minha. Eu provoquei. Eu não sou fácil. Tem gente que passa por coisa pior. Olha aí, uma dor sendo comparada com a outra, como se isso fosse possível. Se eu fosse mais calma, isso não aconteceria. Na verdade, se eu fosse mulher, porque como é que vai ser calma, né? Se a gente cicla, se é da nossa natureza essa variabilidade de humor. Ou seja, se eu fosse calma, isso não teria acontecido. Nunca vou ser calma, sempre vou merecer isso. A violência é um ato de quem pratica. Jamais será culpa de quem recebe. O racismo é um ato de quem pratica. Jamais será responsabilidade daquele que tem a pele preta. A misoginia é um crime praticado por homens e não merecido por mulheres. Nós precisamos parar de normalizar a violência. Precisamos parar de nos culparmos por tudo que acontece no meio externo e que acaba abarcando o nosso meio interno. Não há uma relação de causa e efeito neste caso. O que há é um efeito praticado sem causa justificável. Então, há uma inversão, né? Nesse contexto em que há a culpabilização do objeto, e aqui entendam sujeito e objeto, né? Do objeto da agressão, que retira a responsabilidade do agressor. Já que a culpa é minha mesmo, ele só fez porque eu mereci. E aí, somado-se a isso, vem algo muito significativo para o nosso cérebro. Vêm as vozes externas. E as vozes externas não são somente de homens. Infelizmente, essas vozes externas também são vozes de mulheres. Também são vozes de mulheres que ou sofreram isso, ou ainda estão naquele status de inconsciência. Ela sofreu agressão porque mereceu. E aí nós já temos uma mulher com o cérebro garantido. Ela já tem certeza de que ela é culpada. E agora ela recebeu o que ela precisava, que é a validação externa. Toda vez que nós somos validados, nós ganhamos força. Só que, nesse caso, a força é a fraqueza, porque ela está desmoronando o interior. Ela está desmoronando aquilo que ainda existia da autonomia dessa mulher. E aí eu trouxe o termo revitimização, porque nós já tivemos, então, a desconstrução daquela menina pura por uma sociedade que fez com que ela coubesse,
a mulher desfragmentou, recebeu a culpa, a autoculpa, e o próximo passo, o mundo externo validando. E a gente vê muito a revitimização, inclusive por poderes públicos, né? Pelo judiciário, pelos policiais. Ainda existe muito isso no nosso imaginário. Violência simbólica. Pierre de Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele cunhou o termo hábitos. Bom, os hábitos são programações que nós vamos adquirindo ao longo da vida, que vão construindo as nossas crenças, os nossos valores e as nossas ideias. Então, você pensa que está trilhando o seu caminho conforme a sua vontade, mas, na verdade, não está acontecendo isso. Na verdade, você está trilhando o seu caminho conforme as crenças impostas. Isso é o que Carl Jung chamava de inconsciente. Grande parte das nossas ações diárias, e as cotidianas mesmo, elas são inconscientes. Nós fazemos porque precisa ser feito, por repetição, porque foi assim que eu aprendi e não porque é assim que eu quero. E aí eu trouxe algumas frases que trazem essa violência, que expressam essa violência simbólica. E aqui eu tenho a primeira, que eu acho a mais emblemática. Meninas, existem duas formas de a gente desqualificar uma mulher. A primeira delas eu não vou contar, porque eu já vi que tem uma priminha minha ali e ela tem menos de 18 anos. Mas a segunda é chamar de louca. Curioso. Se a gente for fazer um passeio pelos manicômios do século XIX, 60% deles eram habitados por mulheres. Mas, se nós formos pensar na estatística da esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença psiquiátrica que mais se assemelha à perda da realidade, que não é loucura, mas que mais se assemelharia à perda da realidade, ela é mais prevalente nos homens. Estranho, né? O que será que aquelas mulheres estavam fazendo nos manicômios? Se eu pudesse dar um palpite, eu diria que eram mulheres que quebraram paradigmas, que estavam à frente do seu tempo e que tomaram para si a voz que todo mundo queria silenciar. Mas também nós temos o ninguém vai acreditar em você, você não conseguiria viver sem mim, a culpa é sua. Culpa é algo que realmente é muito presente quando a gente fala de violência, de desconstrução do feminino. Você não conseguiria viver sem mim. Quantas de nós já pensamos, né? Eu não vou conseguir viver sem ele, não. Seja ele o meu pai, seja ele o meu marido, né? Se for o filho, tá validado. Mas, principalmente as gerações anteriores, é muito difícil dissociar, né, o que é ser mulher se não for ao lado de um homem. Ainda sobre os diálogos da violência, da sua permanência. Por que a violência permanece? Gabor Maté é um psiquiatra que estuda a neurobiologia do trauma. E ele diz, o trauma não é um evento em si, mas a desconexão interna que ele gera. Olhem que interessante. Quando uma pessoa sofre agressão, quando ela sofre um trauma, o problema não está somente no que aconteceu, mas no quanto o cérebro dela vai trabalhar a favor disso nos próximos capítulos. Nós temos um sistema chamado simpático e parasimpático, que é um sistema ancestral, né, um sistema primitivo, que servia para que nós nos protegêssemos nas cavernas, o sistema de luta ou fuga, né? O sistema simpático é aquele que faz a gente fugir. Não, perdão, lutar. Vamos lutar. E o parasimpático vai fazendo a gente fugir para se equilibrar e conseguir sobreviver. Aí vocês pensam que essas mulheres vítimas de trauma,
elas têm esse sistema simpático completamente ativado o tempo inteiro. É como se elas vivessem em modos de perigo o tempo inteiro. Curiosamente, mais de 90% das mulheres com dor crônica, elas têm uma história de abuso, abandono, violência ou algum tipo de trauma maior. Há uma interface muito grande entre a expressão que a gente carrega no corpo e a nossa história. E esse sistema ele tem sido estudado, cada vez mais ele está sendo estudado, em virtude do fato de nós compreendermos que, quando nós chegamos a uma homeostasia, que é um equilíbrio, nós conseguimos oferecer para essas pacientes ou para essas mulheres o alívio da dor, da depressão, da ansiedade. Olhem que incrível! Um trauma em si carregando memórias a ponto de fazer modificações no cérebro. Então, vocês imaginem que, se nós não olharmos para isso, nós não conseguiremos tratar grande parte das doenças da nossa modernidade, dessa exaustão, dessa depressão, dessa ansiedade que nós estamos carregando. Ainda sobre a permanência da violência, aqui eu vou trazer algumas conexões ainda mais a nível das emoções, mas também trazendo algumas qualidades para essa ligação tão forte com a permanência da violência. Mas por que a mulher não foi embora? Mas por que a mulher não vai? Mas por que não fecha a porta? O medo da solidão, muitas vezes, é maior do que o medo do abuso. Olhem que necessidade de pertencimento que nós temos. Lembram quando eu falei da validação, né? Aquela que eu preciso, o meio externo precisa validar algo do meio interno para que eu realmente consiga seguir em frente? O pertencimento ele vem nessa lógica também. Nós precisamos pertencer. É tão bom quando a gente diz: eu pertenço ao clube de mães, ao grupo dos escoteiros, eu pertenço à fé tal, à igreja tal, né? A gente sente assim: não, mas se eu pertenço, eu faço parte, eu sou alguém. Então, nós temos esse imaginário de que, para nós existirmos, nós precisamos fazer parte. Mas vocês já se deram conta de que a gente faz parte? A gente tem uma conexão com algo tão grande, tão divino e tão maior, que nós já nascemos fazendo parte. Mas, mesmo assim, essa inconsciência que faz com que nós caminhemos através daqueles hábitos que eu citei do Pierre de Bourdieu, esse inconsciente faz com que nós sigamos a nossa caminhada na cegueira, sem nos darmos conta de que nós não precisamos desse pertencimento. Mas uma mulher vítima de trauma, que já teve toda a neuroanatomia, a neurobiologia do seu cérebro modificada, obviamente que ela ainda vai precisar dele. Próximo. A gente sabe que a violência ela não é só violência. Ninguém fica numa relação, se apanha o tempo inteiro, ou se desrespeitado o tempo inteiro. Tem afeto. Pode passar para a próxima. Tem afeto ali, né? Tem reconciliação, tem aquele afago da reconciliação. Vamos brigar e vamos nos reconciliar. Esse processo ele causa a liberação de dopamina e outros neurotransmissores, fazendo com que a pessoa entre num vínculo intenso. Então, relações tóxicas elas tendem a ser muito profundas. Elas tendem a ter um vínculo muito maior do que relações saudáveis, acredite ou não. Sair é difícil, porque recomeçar não é apenas um processo racional, ele é neuropsicológico. Então, não é só eu quero sair, é como eu estou preparando o meu cérebro, as minhas emoções, para sair disso. Diálogo sobre o direito de romper. Tá na mesma, tá, né? Eu adoro esse livro. Acho que todas as mulheres deveriam ler.
mulheres que correm com os lobos. E aqui os meninos fechem os ouvidos, mas eu conheço várias mulheres que leram e depois se divorciaram. E isso aconteceu porque simplesmente passaram a entender que estavam em relações que sufocavam. Quando Clarice traz, através das suas histórias, a força do feminino, a desconstrução do feminino, ela também traz o retorno à força interior, para que nós consigamos realmente romper, é preciso olhar para dentro. Não existe nada que se pode fazer no mundo de fora que não tenha que primeiro se fazer no mundo de dentro. Se há violência, não há amor. A gente tende a fazer um vínculo muito forte, né? Ah, não, mas eu estou nesse casamento porque existe amor. Se a pessoa me ama, ela cuida de mim. Ela me dá um safanão de vez em quando, ela me deixa para baixo, mas me ama. Isso não é amor. Nunca vai ser. Isso é a normalização da violência através de nomes bonitos. É a subutilização do amor. Na verdade, seria colocar o amor num lugar tão pequeno e tão escuro, né, que ele não cabe. Romper é recuperar a existência simbólica. Lembra quando eu falei sobre a violência simbólica? Que eu disse que uma das formas de desconstruir uma mulher, a segunda melhor, é chamá-la de louca. Aquilo é violência simbólica. No momento que eu rompo, que eu trago para o meu consciente, que, na verdade, o termo loucura está muito mal empregado, eu automaticamente recupero a minha existência simbólica. Eu não sou louca, eu sou apenas uma mulher trilhando o seu caminho, vivendo o seu dia a dia, tendo opiniões, certo? Então, toda vez que a gente faz dá esse passo, a gente também se toma de volta, de certa forma, se recebe de volta. A lei reconhece a violência psicológica como crime. Então, você tem direito de romper. Se nenhum dos motivos que eu te dei anteriormente foi suficiente, porque você ainda não está preparada, não tem a compreensão, a lei está a seu favor, né? Então, mais uma forma de validar, já que a gente está falando também de validação aqui. Identificar também é possível. As relações tóxicas, abusivas, agressivas, elas, novamente, não começam na voadeira, não. Elas começam no detalhe. Isolamento. Ai, mas aquelas tuas amigas são muito invejosas. Ah, mas a tua mãe é insuportável. Não aguento aquela mulher. As tuas tias, então, não posso nem ver na frente. Vamos viver aqui só nós, no nosso núcleo familiar. Vamos ser felizes, a gente formou a nossa família. Controle. Não. Eu não estou te controlando, eu apenas estou tendo cuidado contigo. Isso é amor, eu estou cuidando de ti. Então, assim, me avise onde você está, me dê acesso ao seu celular, diga tudo o que está acontecendo, porque eu preciso cuidar de você. Desvalorização constante. Você é até boa em algumas coisas, mas na maior parte delas, tu não é não, viu? Estabanada, não sabe cozinhar, não sabe cuidar de uma casa. E aí, culpabilização de novo, né? Ameaças veladas. Se você se divorciar, eu te deixo sem dinheiro. Se você se divorciar, eu vou pegar a guarda dos filhos. Se você se divorciar, eu nem me responsabilizo pelo que eu posso fazer. Você é minha. Diálogo sobre o direito de recomeçar. A reconstrução começa aqui. É sempre no mundo de dentro. O mundo de fora nos ajuda e muito. Mas é o mundo de dentro. Autonomia emocional, autonomia financeira. A maior parte das mulheres não sabem cuidar do seu dinheiro, não. E aí, na hora de tomar uma decisão, fica difícil, né?
Existe uma estatística no Brasil que grande parte das mulheres, eu não vou me lembrar os dados agora, não se divorciam exatamente por isso. Autonomia psicológica. Não existe como nós rompermos com algo se nós não estamos próprios, cientes de quem nós somos. Ninguém sai sozinha. É preciso apoio profissional, rede de proteção, identificação, identidade feminina. As mulheres, muitas vezes, não conversam sobre isso, né? Porque isso gera vergonha. E eu não falo disso, às vezes, como sendo um ato de agressão desses, né, mais escancarados. A gente tem dificuldade de dizer que não dá conta. A gente, às vezes, tem dificuldade de dizer, mas eu vou precisar deixar com alguém porque eu tenho que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu só fiquei feliz assim, hoje é sexta, a palestra é de tarde, meus filhos estão na escola. Ai, tá, vai dar para eu ir. Né? Então, às vezes, a gente fica... A gente se cobra de uma forma que nem o mundo externo está nos cobrando, né? Nós estamos nos cobrando. E aí nós cobramos das outras. Nós julgamos as outras. Porque a outra também tem que dar conta. Como é que ela não vai dar conta, se eu estou dando? A violência não cresce em território consciente. Ela não vai crescer naquele lugar daquela mulher que tem autonomia, que tem voz, que se reconhece. A violência, ela vai crescer em lugares onde a mulher duvida de si mesma e onde ela não reconhece o seu valor. A violência não é culpa tua. Jamais será. Não é tua responsabilidade. Mas existe algo aqui que é, sim, a tua responsabilidade, que é cuidar de si mesma, que é se colocar no palco da vida, gerenciando a própria vida. Eu sei que muitas vezes é difícil, que são passinhos curtos que a gente precisa dar, mas a gente precisa pensar nisso, para ajudar a não mais normalizar aquilo que não é normal. Seja a dor ou seja a violência, né? Bom, esse é um vídeo de uma modelo que ela conta o sofrimento em virtude da violência psicológica. E ela diz que aquilo que eu trouxe para vocês, do isolamento e tudo mais, depois vocês podem colocar o nome dela, depois eu olho ali, é Gabriela, eu acho. Ela tornou pública a história dela. E o que foi muito interessante, né, nesses 50 segundos que eu vi aqui, foi o final. Ela diz assim, eu tinha 5% de oxigênio. Se eu não utilizasse esse 5% de oxigênio, eu iria morrer. Por isso eu saí. Olhem que profundo. Se eu não tornasse consciente a minha dor, o inconsciente seguiria doutrinando os meus passos e eu chamaria isso de destino. Muito profundo, né? Quantas vezes a gente deixa o inconsciente trabalhar por nós? E deixa, muitas vezes, de se libertar, deixa, muitas vezes, de se ouvir, deixa, muitas vezes, de se validar, buscando a validação do outro. Vamos ver. E agora, eu quero pedir para vocês, junto comigo, vamos voltar para aquela imagem lá do início da palestra. Vocês ainda têm a venda nos olhos. Mas agora essa venda, ela está um pouquinho mais frouxa. E eu vou convidar todas vocês a retirarem essa venda imaginária, mas nesse movimento de conseguir enxergar o invisível. Junto com isso, eu quero convidar vocês a escolherem a roupa que quiserem. Lembrem-se que vocês estavam nuas, né? Escolham a roupa que vocês quiserem. Mas a roupa que vocês decidiram usar. Não a roupa da moda, não a roupa que o outro achou que você deveria usar. A roupa que você deseja usar. Faça isso todos os dias. Retire todos os dias um pouquinho essa venda e vista a roupa que você quiser. E mais uma coisa.
Eu quero convidar vocês agora a olharem umas para as outras ali do ladinho, olha para um lado, olha para o outro. Vejam que ao lado de vocês, olhem com ternura, porque aí ao lado de vocês existem mulheres que já foram desconstruídas. Existem mulheres que já tiveram medo da sua própria voz. Mas também existem mulheres em construção. E essas mulheres em construção também podem ser um alicerce para a construção de vocês. Eu vivi violência física e psicológica. Conheci o silêncio, a culpa, a vergonha, a perda da autonomia. Mas eu transformei a dor em coragem e força para dar voz a outras mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada. Você trouxe reflexão, né? E muito aprendizado para a gente.